Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de treinamento funcional. Vamos dar início aí à primeira aula, explicando para vocês o que é o treinamento funcional, como que são alguns pontos aí. Mas primeiro eu quero falar para vocês disso aqui, ó, lesões. Vocês vão ouvir muito isso todos os dias, durante toda a sua carreira, você vai ouvir muito falar. Mas treinamento funcional lesiona, o cross lesiona. Aqui no material de apoio tem um gráfico para vocês mostrando que é totalmente o contrário, tá? O cross, o treinamento funcional, ele lesiona muito menos que um futebol, que um basquete, e é um esporte, então é risco como qualquer outra modalidade. Exemplificando para você, então um atleta de futebol, ele no jogo, ele está se mexendo para todos os lados, ele tem as funções táticas. Então ele tem um risco maior de lesão, porque essa mudança de direção, esse contato com o adversário, então ele está muito mais suscetível a uma lesão do que treinando com você, num ambiente controlado, seja uma aula sua de personal ou uma aula coletiva, que você vai conseguir dar uma atenção devida para o seu aluno. Então, por exemplo, um levantamento terra, se você ensinou esse aluno a fazer um movimento com qualidade, com uma postura, com um padrão de movimento, e ele já estiver num estágio intermediário avançado, que ele está trabalhando com uma carga legal, ele tem essa consciência, ele tem essa postura, essa técnica, ele não vai se lesionar. Agora, se você não ensinou lá na base como é a técnica, como ele tem que fazer a postura adequada, aí na hora que ele vai trabalhar com carga, aí muito provavelmente ele se lesiona. Então é um ambiente controlado que nós vamos trabalhar. Então você consegue orientar o seu aluno, consegue trazer toda a parte técnica para ele, para que ele não lesione. Então depende de você ter essa orientação e dar essa orientação ao seu aluno. Bom, vamos dar início falando aqui, ó, o que é o treinamento funcional. O que é o treinamento funcional? Leiam as palavras. Treinamento funcional é um treinamento que funciona. Então, qualquer treino que você conseguir aplicar para o seu aluno de forma funcional, que aquilo estabeleça a função, que aquilo traga uma funcionalidade que sirva para o seu aluno, é um treinamento funcional. Então, a gente pode dar alguns exemplos para vocês. Um atleta de futebol, ele tem que ter um chute forte, ele tem que ter velocidade. Então eu vou estabelecer um treino para ele que ele adquira velocidade, que ele adquira potência na hora do chute, tá? E nessa linha, com quem que a gente pode aplicar? Com todo mundo. Você pode aplicar o treinamento funcional com uma criança até um idoso. Então você vai pegar o treinamento, vai pegar o objetivo do seu aluno e vai deixar esse treino inteligente. Grava muito essa palavra, eu vou falar aí bastante nisso durante todo o curso, tá? Então, nós conseguimos aplicar com todo mundo, beleza? Uma pergunta que sempre me fazem também, qual a diferença do treinamento funcional para o CrossFit e para o cross-training, tá? Treinamento funcional a gente já falou, treinamento que funciona geralmente sempre multiarticular, então a gente acaba utilizando demais articulações, eu não vou trabalhar de forma isolada, tá bom? O cross, ele é um treinamento funcional? Sim, ele é um treinamento funcional, mas para ser o cross, ele tem a necessidade de ser sempre intenso e sempre variado, tá? Então os 3 pontos, funcional, intenso e variado. No treinamento funcional eu não necessito disso, tá? Pode ser um treino em baixa intensidade, pode ser um treino sempre a mesma ideia de treino, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também, tá bom? E aí, muito relacionado com o que a gente citou aí de lesões, as restrições. Pô, mas eu posso treinar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Sim, por quê? O seu treino que eu vou te ensinar aqui é um treino inteligente, então vamos ter que pensar no treino, elaborar um treino específico para o seu aluno. Então, isso vai tornar um treino muito mais inteligente, um treino muito mais fácil, muito mais atrativo
para o seu cliente, para você conseguir aumentar a sua gama de clientes e trazer ele para você, deixar ele muito tempo aí do seu lado, tá bom? Bom, essa foi a nossa primeira aula, um pouquinho de uma introdução aí para vocês do que é o treinamento funcional, e agora na aula 2 falaremos um pouquinho dos conceitos e capacidades físicas do treinamento funcional.